Agora a gente vai falar, mais uma vez, voltar um pouquinho para falar sobre saúde. Porque você sabe que com o avanço da vacinação, a Covid-19 deixou de liderar o ranking de mortes por doenças no Brasil. Patologias como o acidente vascular cerebral, o AVC, também muito conhecido como derrame, e o infarto voltaram a ser as causas mais comuns de mortes no país. Segundo dados do Portal de Transparência dos Cartórios de Registro Civil do Brasil, nos primeiros 6 meses apenas desse ano, 56.038 pessoas morreram por AVC e outras 52.426 morreram por infarto. E sobre os cuidados que a gente tem que ter com o nosso coração, com a nossa saúde, eu converso a partir de agora com o Dr. Silvio Giopato, que é cardiologista. Doutor, muito bom dia e obrigada por arranjar um tempinho na sua agenda para conversar com a gente e falar desse assunto tão importante. Oi, Juliana, bom dia a todos os ouvintes que estão nos vendo. Eu quero mostrar com vocês para falar de um tema tão importante, né? São doenças que matam muitas pessoas todos os anos, doenças evitáveis, né? Nós temos que entender que são doenças que, feito uma boa prevenção, mudanças de hábito de vida, isso pode reduzir muito o número de mortes por doenças cardiovasculares, onde se encaixam aí o infarto, o AVC e outras causas das doenças no aparelho circulatório. Perfeito, doutor. Exatamente essa é a primeira pergunta que eu tenho para o senhor, já complementando o que já foi dito. E esses dados que eu acabei de citar aqui na apresentação, né, chamam a atenção para essa necessidade de cuidados preventivos, ou seja, a prevenção ela sempre será a melhor aliada para que a gente evite uma série de doenças, inclusive essas que nós citamos aqui. Continua sendo essa a regra e orientação dos especialistas, doutor? Sim, Juliana. A prevenção é o remédio mais barato que a medicina pode ter, porque ela não depende de remédio, depende apenas de mudanças de hábitos de vida. São os controles dos fatores de risco. Muitas das doenças cardiovasculares, mas principalmente o infarto e o AVC, que é a base dessas doenças, é a aterosclerose, que é a deposição de gordura na parede das artérias. Isso é modificável. E nós temos que modificar isso desde cedo, Juliana. Existe uma falsa impressão na sociedade que as pessoas devem procurar cuidar da saúde depois dos 30, 40 anos, cuidar do colesterol depois dos 30, 40 anos, saber se é hipertenso depois na fase adulta. Não, nós temos que procurar cuidar disso tudo, fazer o diagnóstico disso tudo muito cedo, já na infância, na adolescência, e aí mudar os hábitos de vida. Nós temos que mudar os hábitos dos nossos adolescentes, os hábitos alimentares, a atividade física que eles já não praticam mais com tanta frequência. E esse controle desses fatores de risco, hipertensão, diabetes, o colesterol, o tabagismo, acabamos de ver uma reportagem excelente que vocês estão apresentando sobre o tabagismo, é a principal causa de morte, de indução de morte que nós temos. Então, isso tudo é prevenção. E a prevenção não custa nada, depende só de nós. Depois vem todos os outros cuidados, que quando se desenvolve a doença, aí então entram os medicamentos e aí entram as terapias mais avançadas. Doutor, tão importante o senhor falar sobre isso, sobre essa questão de que não há uma faixa etária, porque eu percebo que esses cuidados com o coração, muitas vezes, eles chegam assim em último caso, né? A gente faz uma série tem preocupações com vários exames, em procurar auxílio de vários outros profissionais como prevenção, mas geralmente o cardiologista a gente vai deixando. Não sei se é uma impressão errada que eu tenho. E só quando ocorre alguma coisa que nos desperta alguma preocupação, a gente de fato vai em busca desse profissional. O que o senhor acabou de pontuar que é um grande erro, porque desde a infância é preciso se observar isso, para ver se está tudo ok com a saúde também, de forma geral, inclusive nesse aspecto. Exato, Juliana. E os controles, né, do colesterol, da hipertensão, do diabetes,
deve começar muito cedo, já na adolescência, na infância, aquelas famílias, né, pais que tiveram infarto muito cedo, as crianças têm que ser rastreadas desde pequenas. E isso é fundamental, porque uma coisa é você cuidar do adulto obeso, do adulto hipertenso, diabético, do que você cuidar da criança, do adolescente, antes que ele desenvolva isso. Porque o adolescente sadio vai ser um adulto sadio. E isso vai mudar a história das doenças cardiovasculares. Enquanto nós não tivermos essa percepção de que a visita ao cardiologista, a preocupação com o sistema cardiovascular precisa começar muito cedo na nossa vida, nós vamos continuar tendo esses números absurdos. São cerca de 200 a 300 mil mortes por ano por doenças cardiovasculares, sendo que as principais causas é o infarto e o AVC. Você mostrou, em 6 meses, nós já tivemos 100 mil mortes entre AVC e infarto. Exato. E aí, o senhor falava, doutor... Ai, perdão, eu acabei lhe interrompendo. No segundo semestre. Imagina, eu estava terminando mesmo. Perfeito. Doutor, o senhor já falou sobre a questão da prevenção e que a prática da atividade física é extremamente importante para ajudar na redução dessas doenças cardiovasculares, né? Agora, um ponto muito importante, a gente está até vendo aí o pessoal nas imagens malhando, né, treinando na academia, precisa uma avaliação médica periódica, né, doutor Silvio? Porque a gente, inclusive, teve um caso recente essa semana da morte de um triatleta e empresário, João Paulo Diniz, que teve um infarto, tudo indica que tenha sido isso, após uma atividade física. Então, como proceder nesse aspecto? Eu preciso ter essa atividade física para ter uma saúde maior, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter cuidados, porque a gente já vê casos em que pessoas acabam, em alguns momentos, infartam aí algumas pessoas por conta da atividade física. Queria que o senhor contextualizasse isso para a gente, até para que a gente pudesse esclarecer bem essa situação para quem nos acompanha. Bom, precisamos separar. Essa questão é bastante importante. Não sei detalhes do caso do falecimento do João Paulo Diniz. Surgiu na mídia essa questão do infarto, mas o que nós sabemos, em respeito à família e ao próprio João Paulo, é difícil, não dá para a gente entrar em detalhes. Mas as pessoas precisam entender que morte súbita nem sempre é infarto. O infarto é a principal causa de morte súbita, mas nem toda morte súbita é por causa de infarto, ok? Existem outras causas de doenças cardíacas que levam à morte súbita e que não é o infarto. Então, nós precisamos separar. Surgiu na mídia esse diagnóstico de infarto, que não necessariamente foi o que aconteceu, ok? O que acontece? As pessoas que vão para fazer a atividade física, elas precisam sim de uma avaliação cardiovascular. Por quê? Elas se sentem saudáveis, mas pode ser que elas tenham condições clínicas subjacentes, que nós chamamos de doenças subclínicas, ou seja, elas ainda não se manifestaram, elas existem, mas não se manifestaram ainda por sintomas, mas elas estão lá. E alguns métodos diagnósticos podem detectar isso. E aí nós podemos mudar a programação de atividade física das pessoas. Um defeito estrutural, uma doença nas válvulas cardíacas, uma doença no músculo cardíaco, a miocardiopatia hipertrófica, que é um espessamento do músculo cardíaco, é uma doença congênita, genética, uma das mais comuns. 1 em cada 500 tem essa doença. Ou seja, é uma doença bastante prevalente, porém ela é subclínica. E muitas vezes o primeiro sintoma dela é a morte súbita, por arritmia, sem a pessoa ter infartado. Então, precisamos separar morte súbita e infarto. O infarto é a principal causa de morte súbita, mas nem toda morte súbita é infarto. Vamos separar também o que é atividade física e o que é esporte, ok? A atividade física é aquela atividade bem adequada para o sexo, a faixa etária e o tipo de condicionamento físico. Algumas pessoas praticam o esporte de alta intensidade, isso é outra coisa.
é onde nós encontramos a maior incidência de eventos cardiovasculares. Ou porque essas pessoas não fizeram uma boa triagem, ok? Ou porque elas, naquele momento, elas não haviam, não tinham diagnóstico, ou a doença estava relativamente sob controle, e desenvolve uma arritmia maligna e acaba tendo uma morte súbita na prática da atividade física. O caso do jogador Serginho, há uns 10, 12 anos atrás, a morte súbita que teve o jogador Eriksen em campo recentemente, acho que foi no ano passado, ele teve uma morte súbita, não foi por infarto, mas sim por uma condição cardíaca subjacente que agora ele não vai mais poder praticar aquele tipo de atividade, aquela intensidade de atividade física, mas ele não está proibido de fazer atividade física. Então é importante que as pessoas percebam que a maioria da população, que é para quem nós estamos falando agora, nós não estamos falando para atletas, é que as pessoas precisam, sim, avaliação cardiológica, elas precisam de acompanhamento e a adequação da atividade física para as suas condições. Deixar fazer, não pode ter medo da atividade física, é um componente fundamental para a saúde do sistema cardiovascular, mas precisa de avaliação cardiológica e precisa ser adequado para a sua faixa etária, para o seu condicionamento físico, enfim, são coisas em que um cardiologista e um profissional de saúde bem qualificado vão saber te orientar adequadamente. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas suas orientações. A gente agora entende que são coisas diferentes, que não pode tudo ser colocado em um mesmo pote, a gente precisa separar e entender. E fica a recomendação principal, né? Conversando aqui com o doutor Silvio, que a gente precisa ter essa prevenção, esse cuidado e sim procurar esse profissional da saúde, os cardiologistas, porque eles sim saberão nos orientar se nós temos algum problema ou não, se precisamos ter algum cuidado maior em relação a isso. Doutor Silvio, muito obrigada pelas suas informações. Portas sempre abertas aqui na Rede Família, no Edição Manhã, para o senhor vir trazer um pouco mais aí do seu conhecimento. Ótimo dia.